Senta aí, eu tenho que falar com você um negócio. Eu quero falar com você sobre dependência de Deus. Quero te contar o que muita gente não te conta. Dependência de Deus não é uma espera onde você fica lá orando a Deus esperando que as coisas aconteçam. Dependência de Deus não é você querer fazer as coisas com as suas próprias mãos da forma que você acha que tem que ser a qualquer custo. Eu vou te dar um exemplo simples aqui. Imagina que você perca tudo que você mais ama. Filhos, emprego, patrimônio, saúde, e você fique no estado onde as pessoas apontam para você o dedo e falam: a culpa é sua, você está nessa situação porque você acabou se enfiando nessa situação. Já parou para pensar nessa situação agora? Começou a pensar? Imagina-se nessa situação. Pois é, a gente está falando sobre um homem chamado Jó. Jó, ele perdeu os filhos, a saúde, perdeu todo o patrimônio e tudo isso num único dia. Ao final de um determinado tempo, os amigos de Jó começaram a acusar Jó e falar: olha só, você está assim porque você pecou, você está nessa situação porque você errou, você tem que se arrepender, você tem que buscar mais a Deus, tem que ter mais fé. Já passou por isso? Então deixa eu explicar uma coisa aqui. Lá no capítulo 19, no versículo 27, vai dizer a seguinte coisa: a quem verei por mim mesmo, e meus olhos o contemplarão, não outros, embora meus rins interiores esteja consumido dentro de mim. Se você voltar um trechinho anterior, essa passagem vai ficar linda, porque diz assim: porque eu sei, Jó capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará no último dia sobre a terra, e embora depois os meus vermes da pele destruírem este corpo, ainda assim em minha carne eu verei a Deus. Ele está falando que mesmo que ele estivesse morto, consumido pelos vermes, ainda assim ele veria a Deus. E a gente está ouvindo isso de um homem que perdeu os filhos, 10 filhos, perdeu a saúde, teve lepra, perdeu todo o patrimônio. A única coisa que Jó tinha naquele momento era um caco de telha que ele coçava a sua própria lepra, enquanto seus amigos se assentaram ao seu redor e começaram a acusar ele. Falaram assim: olha, você perdeu seus filhos, você perdeu a saúde, perdeu teu patrimônio, a lepra veio sobre você como castigo divino. Você pecou contra Deus, você fez o que você não deveria ter feito, você transgrediu. Jó, você está nessa situação por falta de fé. E quantas vezes nós, como cristãos, nos encontramos em determinadas situações onde alguém na nossa família está doente, um filho, um amigo também, o nosso ciclo de amizade, alguém que amamos e se encontra, sabe, muito doente, ou até nós mesmos estamos em situações complicadas, sem dinheiro, sem trabalho, sem emprego, casamento vai mal, tudo está dando errado. E aí quando você busca uma palavra amiga, um conforto, aponta o dedo para você e fala: você está assim porque você pecou. Esse momento é um dos momentos mais épicos da leitura da Bíblia, no Antigo Testamento. Mas por que, Tiago? Porque Satanás, ele desafia Deus diretamente, falando sobre o caráter de Jó, sobre a dependência de Jó. E ele fala assim: olha só, Jó só serve você porque você dá tudo para ele. Jó só vive para você porque você só faz as coisas boas para ele. Ou seja, está questionando a identidade de Jó, como se Jó só buscasse a Deus porque Jó recebia alguma coisa de Deus. Como se, eu vou à igreja porque eu vou ser beneficiado, e não por quem Deus é. Compreende? Como se Jó, ele só está contigo por interesse, não por quem você é. Tira tudo de Jó para ver se ele não vai te amaldiçoar e te abandonar. É agora que o caráter do cristão é testado. Muitas das vezes você levantou a mão ali no momento do apelo, aceitou a Jesus e as coisas da tua vida começou a andar de ladeira abaixo. Amigos se afastaram, o relacionamento deu errado, o emprego foi por água abaixo, a saúde não está boa. E aí, eu te pergunto, você continua com Deus ou você abandona Ele? Nesse momento que a gente tem a oportunidade de provarmos nosso caráter, realmente e dizer: eu sou dependente de Deus. Se estiver acontecendo qualquer coisa comigo, sendo bem ou sendo mal, eu tenho certeza que coopera para o meu bem, porque eu amo a Deus. Minha dependência é total na ação de Deus. Isso é ser dependente de Deus. Jó continua orando. Se você questionar qualquer ponto sobre Jó, esse é um homem
homem a qual Deus dá testemunho de Jó. Se Deus for dar testemunho de você, o que Deus vai poder falar sobre você? O livro de Jó, ele vai começar em mim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse homem, ele era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. E levantava toda a madrugada para sacrificar por ele e pela sua família. A gente está falando de um homem, ele cumpriu o papel de ser homem, cumpriu o papel de ser sacerdote. Ele não se preocupava apenas com ele, se preocupava com a sua família, com o seu casamento. E a primeira coisa que ele fazia de manhã era sacrificar a Deus. Era antes de qualquer coisa, antes de pegar no celular, antes de ler, antes de procurar um trabalho, antes de fazer qualquer coisa, a primeira coisa que ele fazia era render a Deus adoração, amor. Era confiar em Deus durante aquele dia. Você tem feito isso durante o seu dia a dia? Jó, ele fez. E a palavra de Deus vai mostrar que, independente de tudo que Jó perdeu, o coração de Jó estava voltado para Deus. Seu coração está voltado para Deus dessa maneira?